Olá, boa noite, Leda Lovato, boa noite, Marilza Abreu, boa noite, Valdete, boa noite também, Ricardinho e Lúcia, boa noite, Glória Quirino, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, boa noite, seu Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. Olá, Lídia, boa noite também, José Ricardo. Sr. Antônio Mofre, boa noite, seja bem-vindo. Sr. Antônio Mofre, boa noite, seja bem-vindo. Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Olá, Paulo Santos, boa noite também, Sebastião Ferreira. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Oneida Alves. Joyce Kelly, boa noite. Mariângela, seja bem-vinda. Tuca também, seja muito bem-vinda. Olá, Filomena, boa noite também para você. E os nossos agradecimentos aí, você, Jossanã, sempre compartilhando essas nossas leituras e estudos. Maria Eleusa, boa noite. Que bom que hoje também deu tempo de novo, né? Que legal. Olá, Elaine Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Mariinha. Salete, Márcio e Gustavo, boa noite também para vocês. Isaura, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Flávio Gava, boa noite. Nath Cortez, boa noite. Bom, está na hora de nós fazermos a nossa prece, para nós pedirmos a permissão à espiritualidade, para iniciarmos os nossos momentos de oração, de reflexão, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né? Muito gostoso, prazeroso, e que nesses instantes, olá Marcileia, boa noite também, seja muito bem-vinda, Marcileia, o Guilherme e o Luciano também, e parabéns Marcileia pelo seu trabalho e pelo mérito, né, o merecimento de um reconhecimento da chefia, sempre bom. Andréia Tonin, boa noite também, seja muito bem-vinda. Iraci Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Nossa, eu vi o nome da Iraci aqui, agora que eu lembrei, Iraci, de compartilhar o estudo do Momento Espírita. Momento Espírita eu não compartilhei hoje, acabou ficando enrolado o período da manhã e eu me esqueci. E só para comunicar aqui o pessoal, a Iraci foi uma das principais responsáveis, né? Foi aquela idealizadora desse grupo de WhatsApp do nosso Momento Espírita. Mas aí depois eu compartilho com vocês. Boa noite também, Nadissan, boa noite, Anitta e Clarindo, boa noite, Cris Queiroz. Sejam todas bem-vindas. Vamos então fazermos a nossa prece, que nas nossas orações de hoje, nós lembremos do nosso companheiro aí, do Wagner. Ele até pediu para fazer preces a ele não vai conseguir entrar no horário, mas ele vai assistir depois. Mas nós estamos aqui sempre rezando e pedindo por todos, e que todos vocês, os seus familiares, os seus amigos e ele também, recebam a nossa prece, recebam o nosso carinho, recebam a nossa gratidão, né, acima de tudo. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. E é claro que nesses instantes
Quando nós estamos com a nossa mente e o nosso coração voltados para esses objetivos, com certeza também nós ficamos muito mais receptivos, né, a essas bênçãos que recaem sobre nós constantemente. E assim, que nós possamos buscar a concentração nesses instantes, a concentração necessária para que essas informações consigam efetivamente adentrar a nossa memória e ser arquivada nas nossas janelas de memória, não o arquivo ou nas janelas de arquivo morto, mas que elas fiquem nas janelas de arquivos, onde nós poderemos com facilidade acessar a todo e qualquer momento, para facilitar assim a compreensão de tudo aquilo que nos envolve, sobretudo das leis universais, nesse momento de transição, para que cada um de nós possamos e consigamos adquirir as forças e as energias necessárias para enfrentarmos esse período que nós sabemos muito delicado de implantação da regeneração no planeta. É um momento de mudança de hábitos, é um momento de mudança de emoções, é um momento de adquirirmos sentimentos. E toda mudança, toda alteração, toda reforma, além de ser delicada, ela mexe muito com o nosso interior. Por isso precisamos estar fortes, para que o desânimo não bata à nossa porta. Por isso, precisamos estar unidos, para que uns auxiliem os outros, dando as mãos e fortalecendo. Precisamos estar juntos para compartilhar as nossas próprias energias e vibrações, fortalecendo uns aos outros e caminhando sempre juntos. Que a paz e as bênçãos, pois, permaneçam no lar de cada um de vocês. Permaneçam no coração de todos aqueles a quem vocês gostariam nesse instante de dedicar as suas orações. Que a paz, as energias e vibrações sejam levadas e conduzidas a todos aqueles que seus nomes se encontram aqui no nosso caderninho de oração e de intenção. Enfim, que estejamos preparados para nos conectarmos com a espiritualidade superior e com o nosso Mestre amado e querido Jesus. Que assim seja. Que bom. Olá, Natália Silva, boa noite também, Dina Faria. Olá, Lúcia Venturini, boa noite Marcelo José, boa noite também Rosilene, boa noite Leívia, seja bem-vinda, e boa noite a todos aqueles que vão entrar depois, que vão assistir depois, aqueles que já estão aí nos acompanhando e que nós aqui não citamos os nomes, não falamos porque a gente até não viu, nós não vimos. Boa noite, Luísa Nalim. É um prazer imenso estarmos aqui reunidos para darmos sequência a esta leitura-estudo que nós chamamos, né, dessa obra magnífica, maravilhosa que é a Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E é exatamente essa oportunidade que nós temos de, através dessas leis que foram apresentadas e bem explicadas pela espiritualidade, nós conseguimos analisar todos os fenômenos, inclusive os fenômenos ocorridos e que estão relatados no Evangelho, fenômenos esses conhecidos como milagres e de modo muito especial as próprias predições. As predições, que é exatamente aquilo que nós estamos identificando agora, todas elas do próprio livro sagrado e algumas inclusive ditadas pelo próprio Cristo, nós precisamos entender, e a gente só vai conseguir entendendo bastante essas leis novas que a espiritualidade nos apresentou, porque elas nos traz, acima de tudo, o conhecimento de um mundo espiritual que nos envolve e a grande influência que outros e o próprio mundo espiritual exerce sobre nós, né? Osmane, Diego, boa noite também Maria Regina Quadra, boa noite Cidinha. Nós vimos inclusive no nosso último encontro aqueles dois textos do Dr. Barry e de Arago. Dois textos que vão exatamente mostrar um pouquinho para nós como que funciona essas influências que os corpos possuem uns sobre os outros.
as influências que os planetas possuem uns sobre os outros. Eles vêm nos mostrar, sobretudo falando um pouco da lei dos ciclos, que nós vamos repetir hoje, por quê? Porque na sequência desses dois textos, Kardec vai trazer os seus comentários. E os seus comentários nos ajuda, facilita o entendimento e a compreensão. O que Kardec vai nos apresentar é exatamente esta interpretação. Por exemplo, falando para nós da translação, ou este movimento da Terra ao redor do Sol. Ele vai mostrar para nós que quando a Terra faz esse movimento, ela automaticamente vai se aproximando, de acordo com a sua própria velocidade, de determinados corpos celestes. E essa aproximação desses corpos celestes vai com certeza gerar influência de uns sobre os outros, né, Selma e Dinho, boa noite. E vai gerar uma influência que, por determinado período, pelo menos enquanto nós estivermos naquela faixa vibratória que envolve este outro astro, nós vamos captar, nós vamos puxar um pouco dessa influência, assim como acontece com as pessoas, gente. As pessoas também são assim, né, Gisela Goulart, boa noite. Nós, quando nos aproximamos de determinadas pessoas, nós conseguimos sentir e captar a sua energia. É claro que, infelizmente, muitos de nós não temos a percepção clara da influência que nós recebemos dos outros, mas tenha certeza, né, Olga Colasso, boa noite, seja bem-vinda, que todos influenciam na nossa atmosfera fluídica e influencia na nossa atmosfera fluídica de tal forma que nós mudamos até mesmo de humor, né, Celeida? Boa noite, Dona Luzia. Nós chegamos a mudar de humor e, repito, muitos de nós não sabemos o que levou, o que causou aquela mudança de humor, o que causou aquela alteração. E às vezes é a influência que nós recebemos neste campo vibracional, onde outras pessoas acabam adentrando. E com o nosso planeta não é diferente. Nosso planeta, nesses movimentos que ele vai fazendo, ele vai se aproximando de determinados astros em cada um destes ciclos, e estes astros, vão exercendo influência em nós, ou no nosso planeta. É aquilo que nós chamamos de períodos, de fases, ou, como o Haroldo fala muito bem, de ciclos. Aliás, foi exatamente num dos estudos que ele fez, né, Sr. Antônio Pazotto? Justamente aí em São José do Rio Preto, ele fez um seminário fantástico sobre a lei dos ciclos, que ela é realmente muito interessante. Só para citar, nós estamos, gente, nos aproximando de mais um dos ciclos que envolve o nosso planeta. Esses ciclos, um deles nós acabamos de falar aqui, esse movimento de translação ou do giro da Terra ao redor do Sol, faz com que a gente se aproxime de determinados planetas ou de determinados astros e receba mais diretamente as suas influências. Mas nós estamos chegando ao final de um ciclo. Que ciclo seria esse? Poderíamos dizer de um ciclo de 7.000 anos. Ciclo de 7.000 anos, Ed? Sim, nós estamos nos aproximando, por quê? Ou de qual ciclo seria esse? Exatamente aquele ciclo que trouxe os capelinos para o nosso planeta, a raça adâmica. Se nós pegarmos a questão 51 do Livro dos Espíritos, nós vamos identificar lá mais ou menos a época e o período que essa raça adâmica veio para o nosso planeta, e está assinalado há 4.000 anos antes de Cristo. Depois de Cristo, nós já superamos mais de 2.000 anos, ou seja, ultrapassaram 6.000 anos, e nós estamos caminhando para fechar um ciclo de 7.000 anos, e com certeza este ciclo está também relacionado com todo este giro que o nosso planeta faz neste universo, nessa galáxia maravilhosa. Leopoldina, não sei se te cumprimentei, boa noite, seja bem-vinda, e espero que a senhora esteja muito melhor de saúde. Então,
nós estamos se aproximando, ou estamos nos aproximando deste ciclo de 7.000 anos que a raça adâmica esteve aqui. Então, faz tudo parte deste momento de transição que nós estamos falando. Mas alguns vão dizer, nossa Edson, mas 7.000, você fez a conta e está faltando quase 1.000. Sim, está faltando quase 1.000, mas são quase 1.000 onde o ciclo deverá estar completo. E nós sabemos que dentro destes ciclos, o que representaria 1.000 anos? Muito pouco. Pergunta para os capelinos o que representa para eles esse período depois deste exílio ao próprio planeta. E a gente vai percebendo como cada um tem também, por conta da relatividade, uma percepção diferente de todos esses prazos que nós colocamos aqui. Então, como diz Kardec, estes ciclos, esses períodos ou estas fases, elas vão de acordo com a proximidade que o nosso planeta vai tendo de determinados astros. Nós, o globo terrestre, vamos sofrendo influências, e são exatamente essas influências, gente, que o próprio Cristo disse, naquele seu momento de predições. As influências são imensas, a gente sabe a influência da Lua no nosso próprio planeta, e isso fez com que o próprio Cristo, e a gente já vai citar um trechinho daqui a pouco, vocês vão ver que interessante, isso fez com que o próprio Cristo dissesse, olha, vai ter algumas coisas, alguns fenômenos extraordinários que vão assinalar para vocês o sinal dos tempos. Não o final, mas o sinal dos tempos. Ou, se eu quiser dizer também final, o final de um ciclo, o final de uma fase, tudo bem, não tem problema. Mas estes sinais que o nosso próprio planeta vai apresentar, né, Maria Souza, boa noite, é uma consequência dessas influências que nós vamos recebendo dos outros astros. Essas previsões, como diz o próprio codificador, elas não devem, não podem entrar para nós como algo miraculoso. Não. Jesus disse de todo este processo, mas ele disse da naturalidade do próprio processo, e não algo fantasioso. Por exemplo, gente, quando diz que estrelas cairiam dos céus, olha para vocês, você já deve ter ouvido sobre isso. Ah, o Cristo disse? Cristo pode ter dito. Claro, não tem nada de espetaculoso nisso. Mas vejam, se nós pegarmos a Revista Espírita de julho de 1867, onde Kardec vai fazer aquela referência às Ilhas Maurício. O que são essas Ilhas Maurício? Essas Ilhas Maurício, gente, inclusive esse texto é utilizado por muitos oradores espíritas para explicar para nós um pouco sobre a Covid-19. Muitos utilizam aquele episódio que envolveu as Ilhas Maurício para explicar. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Eu não sei se vocês já ouviram esses palestrantes comunicarem. O próprio Kardec traz isso aqui na Gênese, numa notazinha de rodapé, e a gente pode perceber também o texto completo na Revista Espírita. Quando ele vai fazer a referência àquela epidemia que estava assolando aquela comunidade, as ilhas, ele vai dizer o seguinte, porque este episódio ocorreu entre 1866 e, salvo engano, 1869. Mas ele vai dizer que lá em novembro de 1866, o que aconteceu? Uma quantidade enorme de estrelas cadentes foram vistas pelos moradores das Ilhas Maurício. Uma quantidade enorme que chegou até a aterrorizar as pessoas. Eles ficaram com medo. Isso foi nos momentos que antecediam a epidemia. Então, veja a frase do Cristo se encaixando aqui perfeitamente. Vai ter sinal do tempo. As estrelas vão cair do céu.
A estrela cadente nada mais é do que aquela passagem de um meteoro ou alguma coisa, e a gente percebe, e isso aconteceu naquela época, em novembro de 66. Passado mais alguns meses, aquela epidemia, aquela doença que estava ali se alastrando, ela tomou proporções enormes. Ora, aquele povo, como é que eles imaginaram as frases do Cristo diante daquela situação? Com certeza, a Bíblia está realmente com razão. Jesus foi muito preciso nas suas colocações. É só para a gente ver que não é nada de espetaculoso quando se diz de determinados fenômenos. Nós tivemos e presenciamos tsunamis. Esses tsunamis, eles estão e são explicados pela nossa própria ciência, mas vai ser o quê? É fruto desses movimentos que a Terra vai fazendo. Não é um castigo de Deus por determinadas coisas, principalmente pela ausência de evolução e progresso moral da nossa comunidade, do nosso planeta. E tem determinadas coisas que fica fácil de nós prevermos, né? O próprio Cristo tinha essa capacidade, a dupla vista. Ele enxergava muito além daquele espaço e do próprio tempo. Nós também temos um pouco disso, né? Por exemplo, nós podemos prever. Nós não prevemos chuvas. Não existe lá os institutos de meteorologia que preveem as chuvas. E alguns, assim, são tão fantásticos, né? Que... É assim, Elaine, inclusive eu até tá aqui no meio aqui para a gente comentar também sobre a live de domingo que traz muito bem essas questões. Nós podemos prever, a meteorologia prevê até a quantidade de milímetros de chuva que pode vir a cair. É algo fantasioso, miraculoso? Não, isso hoje é normal, isso hoje é natural. Por exemplo, uma árvore. A gente sabe os períodos em que as árvores darão frutos. A gente sabe quanto tempo vai levar uma árvore para que ela dê frutos. Então, como que a gente sabe disso? Milagre? Não, são frutos dos nossos estudos, de toda essa evolução que nós conquistamos, sobretudo intelectual. Só que nós estamos numa fase que nós estamos chamando aqui de fase de transição, onde estes sinais dos tempos, de uma certa forma, estão se ampliando. Ora, nós não dissemos que essa transição, pelo menos na nossa visão, ela inicia-se lá com o próprio codificador? Nós falamos isso. Imaginem, ou melhor, revejam, quantas guerras nós tivemos depois de Kardec? Então, será que as guerras não representam também um sinal dos tempos? Está aí. Pelo menos nós tivemos duas grandes guerras chamadas de mundiais. Tá? Ô Nadissan, está lá na página do Facebook da AME. Depois você dá uma olhada, se você não conseguir, eu tento salvar lá e mandar para você. Isaura, isso foi uma live que nós tivemos aqui pela página da AME no domingo passado, tá? No domingo passado nós fizemos, e ela encontra-se aí na página do Facebook da AME, tá? Sim, Elaine, a guerra faz parte dessa transição e das próprias predições que o Cristo já nos trouxe, que nós estamos estudando aqui com Kardec. Por quê? Vejam, nós estamos nesse momento dessa que a gente chama de transição e a gente precisa evoluir. Existem duas formas. Existe aquela forma lenta, gradativa, normal, natural, onde as pessoas vão buscando, através do progresso moral, avançar. E nós temos aquela outra forma mais brusca, salvo engano, a questão 742, Kardec e a espiritualidade trata disso no Livro dos Espíritos. Aquela forma mais brusca, que a gente precisa de um choque, de um impacto mais forte, para chamar a nossa atenção, sobretudo para o autoconhecimento. Opa, será que eu penso assim? Será que eu ajo assim? Eu não preciso mudar? Então, há essas formas de se evoluir, e no momento de transição, vem à tona exatamente essas informações para nós. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista tecnológico, material, a gente já percebeu que nós avançamos bastante. Mas do ponto de vista moral, a gente ainda está atrasado. Nós ainda precisamos aprender, nós ainda precisamos ouvir e compreender os ensinamentos do Cristo e colocar em prática.
Mas vejam, gente, nós estamos naquele momento de saída da própria adolescência. Eu acho que eu comentei, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. A gente pega o tempo de vida útil mais ou menos calculado pela ciência humana de 15 bilhões de anos do nosso planeta. Nós estamos mais ou menos ali a 5 bilhões, ou seja, a gente está naquela primeira fase da nossa vida. Boa noite, Aldair, seja bem-vinda. Na primeira fase, ou seja, nós estamos recém-saídos da adolescência. E vejam que na adolescência, quantos fenômenos acontecem que vão gerando em nós necessidade de modificação da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. O nosso planeta da mesma forma. Ele está recém-saído dessa adolescência planetária, aquelas necessidades, como é que a gente pode chamar, geológicas, já se passaram. E essas necessidades geológicas modificaram o planeta e deixaram na condição de habitabilidade que nós estamos, mas isso não impede que mais para frente nós tenhamos outras. Já se diz aí deste aumento do volume de água dos oceanos com o derretimento das geleiras, que muitas cidades litorâneas podem desaparecer, e aí nós vamos ter um formato, uma constituição diferente no nosso próprio planeta. Isso não pode ser algo para o futuro? Tranquilamente. É algo miraculoso? Também não. É algo natural que faz parte desses ciclos, desses movimentos que a própria Terra vai fazendo ao redor de si mesmo, ao redor do Sol, que o nosso sistema faz ao redor de outros sistemas, que a nossa galáxia faz ao redor de outras galáxias. Não foi isso que a gente viu com Aragô e Dr. Bell? Exatamente. Esses movimentos vão fazendo com que nós passemos por esse processo de transição, principalmente do ponto de vista material, mas a gente não pode esquecer da necessidade de se buscar uma mudança moral. Se a Terra, se o planeta está recém-saído dessa adolescência, nós também, como seres maduros, inteligentes da criação, precisamos sair desta adolescência ou da infância espiritual e atingir uma fase um pouco mais jovem, já se aproximando para a fase adulta e madura. Boa noite, Vilma Penha, seja bem-vinda. A Maria ainda coloca que a gente está num casulo ainda e falta de aceitação nos deixa enclausurados mentalmente. É até uma expressão bem forte, né? Mas a gente sim percebe que muitos espíritos têm dito isso, e com essas palavras mesmo, viu, Marinha? Muito duras, mas é algo que a gente tem percebido. Esse despertar da humanidade, ele já está ficando para trás, ou melhor, ele já está ficando tarde. Aquelas pessoas que não despertarem, elas vão enfrentar, infelizmente, alguns problemas maiores. E o que a gente vai acontecendo? O que a gente vai percebendo? Como nós estamos saindo dessa adolescência espiritual, ou melhor, como nós precisamos sair para chegarmos nessa fase da própria regeneração, o planeta que está sob os cuidados da espiritualidade superior, nós temos governadores espirituais que estão a trabalho como ministros de Deus, conduzindo almas. Eles também trabalharam para que nós tivéssemos acesso a outras informações, como estas que a própria doutrina espírita nos apresenta, para mudar os parâmetros que nós temos para avaliar essas leis que regem todo o universo. Aquilo que a gente comentou, se eu pego nessa fase da adolescência, e isso a gente pode ver, olha como é que a vida é fantástica, né? Ela nos mostra tudo, o ideal, as formas de ensinar, e a natureza, ela é perfeita. Nós estamos fazendo a relação do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento físico com o do nosso planeta e, é claro, o nosso próprio crescimento moral, né? E eu ia dizer que peguem a adolescência. Gente, tentem educar um adolescente hoje com os mesmos requisitos, ou melhor, com as mesmas características que os nossos pais tentaram utilizar conosco nesse processo educativo. Tentem. Aliás, eu garanto que muitos de vocês, assim como eu, quando estavam nesse processo de adolescência, fase, transição, quando às vezes os pais falavam alguma coisa,
Eu já pensava, nossa, mas essa forma de pensar, que ideia retrógrada, que ideia ultrapassada. Não é assim? E os nossos filhos hoje também não fazem a mesma coisa conosco? Nossa, mas você está com uma ideia ultrapassada, isso não existe mais, isso já mudou. Por quê? Porque não tem como você querer educar utilizando parâmetros pretéritos, por conta da evolução que já ocorreu até hoje. E isso acontece também do ponto de vista moral com o nosso planeta. Por quê? Porque aquelas ideias e principalmente interpretações retrógradas já não cabem mais nesse atual momento por conta da própria evolução intelectual. A evolução das nossas ciências vão nos mostrando isso. A gente tem falado e batido nessa tecla há muito tempo. Por isso surgiu essa nova doutrina, com conceitos também novos, com conceitos diferentes. Principalmente, gente, com uma possibilidade de um conhecimento maior deste Criador. Para mim, tudo se resume no conhecimento que nós temos do Criador. Olá, Fernanda Guedes, boa noite, seja bem-vinda. O conhecimento que nós temos do Criador é que vai fazer com que nós consigamos ultrapassar essa fase de transição, mas deixando também para trás conceitos retrógrados. Boa noite, Eliana Gomes, boa noite também, Casa Grande, sejam bem-vindos. Devemos deixar isso para trás. Denise Lourenço, boa noite, seja muito bem-vinda. Devemos deixar para trás e abrir a nossa mente para esses conceitos novos. Faz parte dos sinais dos tempos e faz parte desse trabalho, desse grupo de espíritos que vai regendo o nosso próprio planeta. Qual que é um dos grandes problemas da nossa sociedade? Ainda continua sendo. Por que eu digo continua sendo? Porque boa parte das nossas guerras, gente, das lutas e batalhas que nós enfrentamos, elas tinham por pano de fundo, boa parte, questões religiosas, separatistas. Até hoje nós temos. E essas questões religiosas se resumem a quê? A uma falsa ideia e interpretação que nós temos de Deus. O conhecimento da divindade ou do Criador é que está vinculado a essa necessidade de nós buscarmos uma evolução moral. E é o que a doutrina espírita procura nos trazer. E veja que Jesus já tinha dito isto. Quando ele profere, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso de todos. Significa que todos nós somos irmãos. Mas eu pergunto a vocês, todos nós temos hoje, 2000 anos depois, essa noção? Ou melhor, a gente vivencia como verdadeiros irmãos? A guerra está aí para nos mostrar justamente o contrário. Então, materialmente avançamos, mas moralmente nós estamos ainda atrasados. Por quê? Porque precisamos ampliar o nosso conceito de Deus, e esse Deus não pode ser Deus apenas e tão somente de um único povo, de uma única raça, de uma única crença. A Olga está colocando aqui, ó. Foi criada acreditando da igreja, com medo do espiritismo, mas com a idade aprendi que amar e perdoar. Sim, é até aquela questão, a gente sabe dessa parte, a gente até evita, né, Olga, qualquer tipo de crítica, mas a gente tem que se abrir a novos conceitos para perceber. Isso não significa, você não tem que deixar de ser católica, tá? Eu gosto de dizer isso. Às vezes até a gente acaba recebendo críticas de outros espíritos. Mas Edson, como é que você fala? Sim, porque para mim, espírita, ou verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão. Então eu não preciso deixar, poxa, eu gosto daquele tipo de ritual que tem em determinada igreja, eu gosto daquele tipo de ritual que tem em determinada igreja evangélica. Não tem problema. A necessidade é de ligar a criatura ao Criador.
Por isso que nós temos no nosso grupo pessoas que pertencem a outras religiões. E eu repito sempre, não tem problema. Mas o que nós estamos querendo ver e trazer aqui, e que Kardec traz para nós, é exatamente que essa doutrina espírita, quando ela alia ciência, filosofia e religião, ela vai apresentar para nós argumentos diferentes que os outros não apresentaram e que nos ajuda a entender melhor esse Criador ou esse Deus, que nos ajuda a entender melhor as leis que regem o universo, que traz para nós explicações mais lógicas de todos esses fenômenos que acontecem. E é exatamente isso que Kardec coloca aqui, nesses sinais dos tempos. Cristo disse que enviaria um Consolador para quê? Para que ele pudesse restabelecer esse equilíbrio e para que ele trouxesse as informações necessárias para melhor compreendermos aquilo que ele nos ensinou. Nós tivemos vários espíritos durante esse período que trouxeram informações, espíritos que não deixaram cair, né? Essa necessidade de se buscar avanços morais de tempos em tempos. Mas nessa fase, quando se inicia a transição, a doutrina espírita chega com força total, não para ser a religião do futuro, mas como se diz, por que não o futuro das próprias religiões, quando a gente conseguirá unir ciência, filosofia e religião, em prol do desenvolvimento de uma moral adequada para os mundos mais avançados, de uma moral adequada para o mundo de regeneração que nós estamos buscando. Este é o objetivo, esta é a função. A doutrina deve buscar o aperfeiçoamento da criatura. Não é cortar o que a criatura fazia, não é acabar com a crença, não, é buscar esse aperfeiçoamento. Então Kardec vai fechar esse texto aqui, Sinal dos Tempos, falando isso. E a geração que está vindo, gente, essa geração nova, que é o tema do nosso próximo encontro, ela já vem com ideias diferentes. E não adianta você querer trazer aquelas ideias antigas e retrógradas, trazer aqueles dogmas, falar que isso é pecado, que Deus castiga, que isso já não vai mais entrar na mente deles. Estamos saindo da adolescência, lembram? Que muitos até falam a fase da aborrecência, porque conceitos antigos, ultrapassados, já não nos convencem mais. O nosso planeta também está saindo dessa adolescência. Aqueles mesmos conceitos também não servem. Então, nós precisamos, para chegar justamente nessa fase, vencer e superar a transição, que é a adolescência, de uma evolução moral. Este é o ponto que a gente esbarra aqui para o Sinal dos Tempos. Evolução e crescimento moral. Não tem outra coisa que fazermos. E aí, como até quem que colocou aqui foi a Maria Eleusa, ou não, foi a Elaine, né? Isso, a Elaine colocou a questão de 1/3. Sim, isso são, podemos dizer, previsões da própria espiritualidade, Elaine, que apenas e tão somente 1/3 da população estaria preparada, boa noite Helena Coelho, seja bem-vinda, estaria preparada para, vamos assim dizer, assimilar bem esta nova moral e praticá-la. Apenas 1/3. Os outros 2/3, eles ainda não atingiram esse ponto do despertar, que inclusive a Marinha colocou linhas atrás ali. 2/3 ainda não despertou para essa necessidade. Apenas 1/3 estaria mais preparados para exatamente alavancar este progresso e dar sequência à evolução moral que o nosso planeta necessita. Gente, sim, a Maria Regina está colocando aqui em várias oportunidades. Esse período de pandemia já acabou e muitos espíritas acompanhando lives e estudos de padres, de pastores. É isso mesmo, é fantástico. Nós temos que buscar essa evolução moral, esse entendimento e essa compreensão. Ultrapassamos um pouquinho aqui do nosso horário, então eu agradeço a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pelas energias, pelas vibrações. Vamos ficar por aqui, desejo a todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro, gente.
Muita paz.